a história dela, como ela traz a história, qual é a versão dela da história. Porque muitas vezes a criança traz e a gente também, nós adultos, mas é importante pensar que no mundo da criança é muito grande. A criança traz num discurso alguma coisa que é da fantasia dela, e não necessariamente de uma cena concreta, né? Então, quando uma criança chega e fala, eu fui abusado. Meu Deus, essa criança foi abusada, e agora o que a gente vai fazer? Do que ela está falando? Será que ela está dizendo abuso da mesma maneira que eu entendo abuso? O que ela está trazendo por abuso? Como assim, abusada? E o fulano pulou em cima da minha cabeça. Puxa, é um abuso. Mas do que se trata? Muitas vezes a gente toma os nomes que as crianças trazem de uma forma que nem sempre é aquilo que elas querem dizer. Ou muitas vezes, cair na pá, não é exatamente cair na pá, né? Quer dizer, tem uma outra questão aí que é muito além. Então, enfim, essa menina pôde ir trabalhando as questões dela. No caso, ela não trazia essa vivência, ela deixou um pouco ali e foi se construindo. As dores dela vinham por outros motivos, né? Quer dizer, por uma relação com a irmã, com a mãe, enfim, era outra cena. O avô, ela acabou não vendo mais, enfim, não tinha muito contato. Claro que o que ela vai falar não é sempre, ela não vai dizer tudo o que ela vivencia, né? Muitas vezes a gente não tem nem suporte para dizer coisas que a gente vivenciou. Mas na medida em que ela pode trazer e pode falar, vamos trabalhar com aquilo que ela pode dizer, né? Então, se ela diz, fulano abusou de mim, será que esse abuso é um abuso? Ou muitas vezes não, né? Quer dizer, a criança não conta sobre um abuso, ela fala de uma outra maneira, mas ela está vivenciando aquilo. Então, como poder escutar sinais difíceis, né? Muitas vezes a criança fazendo xixi na cama, isso é muito comum, né? Enfim, tem muitas formas, cada corpo vai lidar de uma maneira. Mas, por exemplo, fazer xixi na cama todas as noites, enurese noturna. Poxa, esse menino não aprende que tem que controlar, levantar e ir ao banheiro. Poxa, mas esse xixi quer dizer alguma coisa, né? Então, como sozinhos, às vezes os educadores não têm suporte. Tem uma rede, tem tudo, mas como dar um lugar assim para isso, para esse xixi na cama? Muitas vezes ele está precisando acontecer no corpo, porque não está sendo veiculada uma linguagem para ele. Então, quer dizer, as situações de abuso são sempre muito relativas, muito diversas, e é sempre bom a gente tomar cuidado com o que essa criança está querendo dizer e como a gente vai ouvir também. E cuidar dos nossos próprios preconceitos, né? Porque a gente tem bastante, a gente está numa sociedade atravessada por muitas coisas, e como o Caligares diz no texto, a gente tem aí a nossa própria moralidade. Muitas vezes a gente idealiza o corpo infantil e adolescente e fica esperando um pouco que ele corresponda a isso. E a cada quebra a gente se assusta e moraliza, né? Então, acho que minha fala vai mais no sentido da gente parar para pensar na nossa própria história em relação ao que a gente escuta, né? Daquele outro que a gente trabalha.